Cara, o negócio é o seguinte, tem que ter muita calma nessa hora. Calma. Esquece, Flamengo. Esquece. Final, dia 9, jogo da volta. Maracanã, lotado. Fla-Flu. Flamengo com vantagem. Venceu o Fluminense no jogo de ida por 2-0. O Fluminense tem que reverter. O empate é dos caras, esquece. Momentaneamente. O foco agora tem que ser Taça Libertadores, jogo no meio de semana contra o Sport Cristal. O Fernandinho vai ter que pegar essa galera, juntar os cascos, tirar o foco do Flamengo e levar para o Sport Cristal. O jogo, esse primeiro jogo da Taça Libertadores, fora de casa, é importantíssimo para dar moral, não só para o Fla-Flu, como também para os outros dois jogos da Taça Libertadores que são no Maracanã. O Fluminense vai estrear fora de casa contra um adversário vencível. O Fluminense pode transformar esse jogo como um jogo tranquilo, que é o Sport Cristal. Então eu conto, e creio que você também conta, com esses 3 pontos mesmo jogando fora de casa. Mas para isso o Fluminense vai ter que se reconstruir, ter calma, esquecer momentaneamente o Flamengo e pensar no que deve ser feito para sair com os 3 pontos lá na primeira rodada da Taça Libertadores. É isso. O Fernando Diniz tem que ver o que vai fazer com o Marcelo e com a lateral esquerda. Vai estrear o Marcelo vai jogar na lateral esquerda. O Martinelli saiu com uma contusão muscular, saiu chorando, provavelmente não vai viajar para o Peru e não vai jogar contra o Sport Cristal. Quem vai jogar no lugar do Martinelli? Quem vai entrar no lugar dele? O Marcelo, em algum momento, é até interessante que o Marcelo estreie contra o Sport Cristal, para que ele pegue um embalo de jogo, né, uma sequência de jogo, para que ele possa fazer uma grande final no dia 9 contra o Flamengo, no jogo da volta. Já com o Marcelo na lateral esquerda, impondo respeito para a equipe do Flamengo. Porque, é o Marcelo que está jogando na lateral esquerda. Então é interessante colocar na posição de titular nesse jogo do meio da semana. E para o lugar do Martinelli, o Fernandinho vai ter que encontrar um jogador que se encaixe no seu sistema tático, que possa fazer uma função de marcação no meio de campo e também de criação de jogada de chegada próximo da grande área. Então, quais são as opções que ele tem? O próprio Alexander, que vai perder a vaga na lateral esquerda, que não foi bem nesse jogo contra o Flamengo. Achei o Alexander muito tímido na linha de fundo. Realmente, as melhores apresentações que eu vi do Alexander não foram na lateral esquerda, foram sim na posição de volante. Ele pode ser uma alternativa interessante jogando ao lado do André. Ou com uma pirâmide invertida, como o Fluminense gosta de jogar. Você vê antes do jogo a formação é o André na frente da zaga e o Martinelli praticamente ao lado do Ganso. Então coloca o Alexander ali. Também tem opções melhores, como até mais possíveis, seguindo o raciocínio do Fernando Diniz, que constantemente coloca esse jogador no segundo tempo, que é a entrada do Pirani. André, Pirani ao lado do Ganso. É o mais provável que possa vir a acontecer para esse jogo contra o Sport Cristal. Se não for Pirani, pode ser uma opção mais experiente, mais cascuda, com mais força de marcação, que é o caso do Lima. O Lima também é um jogador que pode fazer essa função ali no meio de campo. Ou mudar radicalmente, sair do 4-3-3 para o 4-4-2. Aí você coloca mais gente no meio de campo, pensando não só para o jogo contra o Sport Cristal, porque o Sport Cristal vai estar jogando em casa e vai partir para cima do Fluminense. Espero que o treinador do Sport Cristal não tenha assistido o Fla-Flu e não faça aquela marcação alta empurrando o Fluminense para a última linha, pressionando a saída de bola do Fluminense, porque se todo mundo jogar como o Flamengo joga contra o Fluminense, dificulta ainda mais com o David Braz a dificuldade que ele tem na qualidade do passe e na saída rápida da defesa. Demora muito o David Braz com a bola nos pés e deixa até o próprio Fernando Diniz nervoso, mas a opção que ele tem no banco, até o Manuel se recuperar. O Manuel está treinando, espero que ele jogue, né, ou seja relacionado pelo menos. Então é isso, rapaziada. O Sport Cristal vai se abrir, vai para cima do Fluminense. Eles precisam vencer o seu jogo dentro de casa. O Fluminense precisa também fazer o seu jogo e encontrar uma alternativa na ausência do Martinelli. Na minha opinião, eu acho que o Fluminense deveria mudar a formação tática, sair desse 4-3-3. Esse 4-3-3 o Fluminense foi bem somente no jogo contra o Volta Redonda, que o Fluminense meteu 7-0, mas eu acho que não acho que por um jogo, numa goleada de 7-0, que o Fluminense engoliu jogando nesse sistema tático, que a gente deve sempre utilizá-lo. Não acho que deve ter uma variação e deve ter uma mudança de acordo com o adversário. E nas outras partidas em que o Fluminense jogou com mais um homem no meio de campo, com 4 jogadores no meio de campo, o Fluminense foi bem.
e muitas outras partidas que o Fluminense jogou com 3 atacantes, com o Keno aberto do lado esquerdo, o Fluminense foi mal. Se fizer uma estatística, no 4-3-3 o Fluminense jogou não tão bem como jogou com 4-4-2. Acho que seria interessante, até pensando no jogo do dia 9 contra o Flamengo, mas focando no Sport Cristal, seria uma alternativa interessante você colocar o André, colocar o Alexander jogando ao lado do André e 2 meias, Ganso e o Pirani, ou Ganso e Lima. Então a formação de 4 com 2 atacantes apenas, Cano e Arias como segundo atacante. Então o Fernando Diniz tem que ter a calma. Eu sei que ele é um psicólogo que é um pouquinho estressadinho, né? Foi até expulso novamente. Eu acho que, se não me engano, é a segunda expulsão do Fernando Diniz em jogos do Fluminense. Porra, incrível, né? Uma estatística bem complicada para treinador. Já a segunda expulsão do Fernando Diniz em jogos. O que me preocupa é falando do Fla-Flu, o que me preocupa é o seu auxiliar. Teve 2 jogos que o auxiliar do Fernando Diniz comandou a equipe na beirada do campo e ele perdeu os 2 jogos, ainda não venceu como técnico do Fluminense, e deve comandar a equipe também no dia 9 contra o Flamengo. Aí espero que ele quebre esse tabu e na terceira participação dele ele vença, seja campeão. Ficou complicado, né? O Fernando Diniz, há tanto tempo que ele nunca conseguiu um título importante como treinador, nunca foi campeão de um título importante. E no momento em que ele tem essa possibilidade, ele vai estar fora do banco de reserva porque foi expulso no jogo de ida. Olha como é que as coisas não... Tá faltando sorte também para o nosso treinador, né? E também parar um pouquinho de teimosia. Então é isso, rapaziada. Eu acho que a torcida do Fluminense tem que ter calma. O jogo contra o Sport Cristal é importantíssimo. Essa vitória nesse jogo é importantíssima para a sequência da Libertadores. Você começar já com 3 pontos. É como contra um adversário que não é tão forte assim no grupo, né? Vai brigar ali pela 3ª ou pela 4ª colocação. É importante ele fazer os 3 pontos. E depois de focar, pensar no que vai fazer, o meia que vai colocar no lugar do Martinelli, se a formação é 4-3-3 ou 4-4-2, botar a cabeça dos jogadores no lugar, fazer a estreia do Marcelo na lateral esquerda, que é importantíssimo. O Marcelo precisa jogar, precisa ganhar sequência, está muito tempo sem jogar e precisa estar em campo. Aí depois disso tudo, a gente somar os 3 pontos contra o Sport Cristal, a gente volta a pensar no Flamengo no jogo do dia 9, botar a cabeça no lugar, partir para cima dos caras e ganhar o título. E fazer história. Mas antes disso, cara, no meio da semana tem a Libertadores. E na minha opinião, a Libertadores é mais importante do que essa final do Campeonato Carioca. Nós precisamos chegar nas oitavas de finais, precisamos... estamos no momento, né, a palavra mais correta é um momento, pelo time que foi montado, é um momento de a gente conquistar essa competição que a gente ainda não tem, que é um título internacional. Então o foco tem que estar todo direcionado a isso. Então, cada momento importante no seu corte histórico. Primeiro, quarta-feira Libertadores, meio da semana Libertadores, e depois a gente pensa no Flamengo no outro final de semana, vamos para cima dos caras e vamos conquistar o Campeonato Carioca. Mas tem coisas para serem resolvidas já nessa semana com relação ao meio de campo e a estreia do ídolo Marcelo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tenha calma, torcedor, vai dar tudo certo no meio da semana e no final de semana, eu confio muito. Até o próximo vídeo.